Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumprir, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Mateus capítulo 7, e versículos 1 ao 29. O capítulo 7 de Mateus é uma das passagens mais ricas e profundas dos ensinamentos de Jesus. Nele, encontramos verdades que nos desafiam a viver com mais amor, discernimento e fé genuína. Jesus começa nos advertindo sobre o julgamento. Muitas vezes, somos rápidos em apontar os erros dos outros, sem perceber nossas próprias falhas. Ele nos ensina que antes de corrigirmos alguém, devemos olhar para dentro de nós mesmos. Isso não significa que não podemos discernir o certo do errado, mas que devemos fazer isso com humildade e amor, e não com arrogância e condenação. Quando Jesus nos convida a pedir, buscar e bater, Ele está nos mostrando o coração generoso do Pai. Deus não é indiferente às nossas necessidades. Ele deseja nos dar aquilo que nos fará bem. No entanto, muitas vezes, pedimos sem fé ou buscamos as coisas erradas. Esse trecho nos ensina a alinhar nossos desejos com a vontade de Deus e a confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. A vida cristã não é um caminho fácil. Jesus nos alerta que o caminho da vida eterna é estreito e poucos o encontram. Isso significa que seguir a Cristo exige renúncia, compromisso e fé. A porta larga do mundo parece atraente, mas leva à destruição. Já a porta estreita pode parecer difícil, mas nos conduz à vida verdadeira e abundante.
Não basta apenas falar em nome de Jesus, é preciso viver seus ensinamentos. Há muitos que aparentam ser espirituais, mas seus frutos mostram o contrário. O verdadeiro discípulo de Cristo não é aquele que apenas realiza grandes obras, mas aquele que tem um coração transformado e obedece à vontade de Deus. Jesus encerra essa mensagem com uma ilustração poderosa: a diferença entre construir sobre a rocha e sobre a areia. O que determina se nossa vida resistirá às tempestades não é o quanto sabemos da Bíblia, mas o quanto vivemos de acordo com ela. Aquele que ouve e pratica os ensinamentos de Cristo está firmando sua vida sobre uma base inabalável. Que possamos permitir que essas palavras penetrem em nosso coração e transformem nossa maneira de viver. Que nossa fé seja mais do que palavras, mas uma vida rendida e moldada pelo amor e pela verdade de Cristo.